Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta casa, ao CGESP. Para iniciar, vamos convidar o nosso irmão Admilson para fazer a leitura. Bom dia. Perdoar e compreender. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que a formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros, muitos, compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Pondera isso e compadecer-te de todos os ofensores. Quem te prejudica, talvez haja sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória. E aquele outro, ainda que te golpeia evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. Nunca te revoltes nem desanimes. Faze o bem olvidando o mal. Desculpemos qualquer falta, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 a teu irmão, claramente espera venhamos a compreender outras tantas. Alguns avisos. Continuamos com as nossas atividades nos domingos, de manhã neste horário, à noite às 19 horas. O atendimento fraterno, com passe e conversa, acontece nas quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Quem desejar pode vir, sempre haverão os irmãos aqui para atendê-los. As outras atividades, por enquanto, estão suspensas, mas de acordo com a organização, quando essas derem início, todos serão avisados. Vamos pedir então, em oração, todos juntos, para que a nossa manhã seja acalentada pela palavra amiga, abençoadora, doadora de boas energias, para que a nossa irmã Jússia possa bem trazer as reflexões organizadas por ela, para que possamos um pouco mais aprender sobre as necessidades que temos enquanto espíritos encarnados aqui neste órgão. Pedimos aos nossos irmãos que nos dirijam o coração, a mente, no aprendizado que cada um, no seu nível, necessite para que possa conviver com cada irmão na jornada desta vida, na jornada desta encarnação. Agradecidos somos pelas oportunidades concedidas do nosso Criador a cada um de nós, do amparo dos nossos irmãos espirituais,
a esta casa, aos estudos, aos trabalhos, a cada um de nós, e estendemos esse pedido aos nossos irmãos de outras cidades, outros estados, outros países, que necessitem também desse amparo, desse cuidado, dessa atenção. Que possamos sempre estar de acordo com a vontade do nosso Criador, do nosso irmão Jesus, que tanto fez e tanto ainda faz pelo nosso planeta, por cada um de nós. Gratos somos, que assim seja. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esse propósito. É muita alegria estarmos aqui reunidos nesta manhã, onde podemos refletir sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Hoje nós trouxemos como tema para as nossas reflexões o perdão das ofensas. O perdão como uma verdadeira terapia para a nossa alma. Disse Jesus, conforme registrou Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, nosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então nós vemos que inúmeras vezes Jesus se reportou à necessidade de perdoarmos, fez referência ao perdão para que ficasse bem claro, bem nítida a importância para a nossa caminhada na Terra e na relação com os nossos irmãos do caminho, relação com o nosso próximo. Desde muito tempo, religiões, crenças pregam a necessidade do perdão, a importância do perdão, principalmente como um ato necessário para a saúde do espírito. E a medicina já reconhece também que essa saúde estende-se também ao nosso corpo físico, essa necessidade do perdão pelo bem do nosso espírito e também do nosso corpo físico, inclusive interferindo na nossa qualidade de vida. Jesus, porém, sabia que no estágio em que nós nos encontramos, nós teríamos os desacertos, as diferenças, porque ainda estamos a caminho da nossa evolução. Não teria como ocorrer tudo da forma como nós gostaríamos. Então, a necessidade do perdão seria muito grande. Existem os desencontros, as relações interpessoais do cotidiano, elas são recheadas de pequenos conflitos, de fatos mais graves e até de verdadeiras tragédias. Isso acontece porque nós somos muito diferentes ainda. E certamente ocorrerão situações em que seremos contrariados. Quem é que não é contrariado? Pelo menos uma vez por dia, alguma coisinha que acontece. Nós vemos que faz parte da nossa vida ainda. E assim tribos, sociedades, a família, inclusive entidades das mais variadas, travam verdadeiras guerras por causa das diferenças de pensamento, por preconceitos. E assim nós vamos percebendo tanto problema resulta em mágoa, às vezes por uma simples diferença na maneira de pensar, de coisas pequenas, resulta em muita mágoa e acaba com a paz. Daí os ensinos do nosso Mestre nos convidando a desenvolvermos virtudes como a brandura, a mansuetude, a tolerância, o amor, principalmente, que vai alicerçando o perdão. Porque o ato de perdoar não é fácil. Então nós podemos começar por essas virtudes que talvez a gente consiga com mais facilidade, Tolerar mais, ser mais indulgentes, compreender o nosso irmão. Então, porque o ato de perdoar é difícil realmente. Nós precisamos caminhar de alguma forma até que a gente consiga. Perdoar. Perdoar quer dizer o quê? Doar mais. Dar mais amor. Aumentar a cota de amor. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo essa capacidade e vamos alicerçando para logo mais a gente perdoar de uma forma automática até. Analisando com mais profundidade, nós podemos perceber
que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades no ato de perdoar, é a falta de entendimento que nós somos os maiores beneficiados. Então não é aquele a quem perdoamos que se beneficia, nós é que nos beneficiamos, porque nós o libertamos, né? Através desse ato que é uma verdadeira misericórdia. Lembra-nos aquela colocação, alguns talvez já conheçam, que é como se a gente tomasse o veneno esperando que o outro morra. Então a gente se mata a cada dia um pouquinho, né, com aquele ódio, agasalhando sentimentos tão negativos na nossa intimidade, esperando que prejudique o outro. Tem uma colocação também, é como se a gente emprestasse a nossa mão para que o nosso opositor nos machuque, né, com a nossa própria mão. Então não perdoar resulta em tudo isso, né? Esclarece Joana de Ângeles, vamos ler na íntegra. Muitas distonias são resultados do veneno da mágoa, gerando cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produzindo desequilíbrios no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências ao aparelho circulatório, digestivo, nervoso. Então tudo isso a ciência já concorda com tudo isso, né? Mexe com o nosso sistema imunológico, inclusive. Mas mesmo nós reconhecendo tudo isso, porque ainda é tão difícil perdoar, né? Nós sabemos que é o melhor para nós, né? Já estudamos, vemos o Evangelho de Jesus, ele se reportando tanto a essa necessidade, porque é tão difícil. Uma dos principais motivos é o fato de termos a ilusão que somos melhores que os outros, né? Do que aquele que nos ofendeu. Aí a gente soma o orgulho ferido, ao amor próprio, o egoísmo, e fazem com que dissimulemos os nossos defeitos como só o outro errasse. Nós não erramos, né? Principalmente espírita não é só o outro que erra. Então a gente já sente uma dificuldade maior de perdoar. E aí julgamos com a nossa justiça falha, né, deformada, e muitas vezes também esquecemos daquilo que nós já sabemos e nos apegamos a certas convenções sociais, como se perdoar fosse um ato de covardia. Onde é que se viu uma falta tão grande? Como é que vai se perdoar isso, né? Como se fosse um gesto de fraqueza. O que é que vão pensar de mim? E acabamos fazendo o que os outros gostariam, esquecendo de nós mesmos, né? Da nossa vontade. Fazemos a vontade do outro. Perdoar é movimentar a tolerância, não é aceitar o erro e nem ser conivente. Não é ter, como dizem alguns oradores, até Alberto Almeida, né, orador lá de Belém do Pará, diz, não é ter sangue de barata, como comumente se diz, né? Não significa ser covarde de forma alguma, porque para perdoar é preciso ter coragem. A gente precisa olhar para dentro de nós e desenvolver algumas virtudes, movimentar coisas boas que temos no nosso coração. E por outro lado também, um outro aspecto a ser examinado, quem é o agressor? É o inimigo? Será que é mesmo? E se for? Que perdoar o inimigo é como perdoar a nós mesmos, porque tanto o amigo como o inimigo são aqueles que nós cativamos, são conquistas nossas. Então ele é inimigo nosso por alguma razão. Então mais fácil compreender a necessidade de perdoar aquele irmão. Um outro aspecto, Jesus quando esteve aqui na Terra, ele nunca foi contra o pecador, mas sim ele nunca apoiou o pecado. Ele sabia separar o ato do autor. Isso é uma coisa que nos liberta tanto, quando nós conseguimos separar aquele irmão que errou e o seu ato. Não gostei do que ele fez, mas não preciso odiar aquele outro que cometeu aquele ato. Isso nós vemos, um grande exemplo é o que acontece na nossa família. Um familiar nosso, um amor, um afeto, o nosso filho, por mais que ele erre, a gente dá um puxãozinho de orelha, tenta conduzi-lo no caminho, reprova a sua atitude, mas não vai deixar de amar, não vai deixar de ser o nosso filho. Então assim nós devemos desenvolver para com o nosso próximo também essa capacidade de separar o ato do autor. Nós vamos em frente.
Quem é o ofensor? Vejamos naquela passagem de Pedro, quando ele pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Muitos de nós, a maioria, sabemos a resposta, né? 70 vezes, 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Mas um aspecto que vale a pena nós observarmos é que Pedro, quando pergunta perdoar ao meu irmão, ele já reconhece a todos como irmãos. Ele não diz o meu ofensor, ao meu inimigo, diz perdoar ao meu irmão. Então Pedro já tem essa ideia, já identifica os companheiros de jornada como irmãos verdadeiros, né? Ele já tinha esse entendimento. E nós conseguimos encarar aquele que nos fere como irmãos? Lembramos disso? Então nós vamos percebendo que o ato de perdoar está diretamente ligado ao saber compreender o outro, as limitações do outro e olhá-lo como irmão de caminhada. Nós temos a doutrina espírita a nos mostrar as visões diferentes dos que estão à nossa volta, dos que cruzam o nosso caminho. Por mais que nós tenhamos sido criados igualmente por Deus, né? Todos somos filhos de Deus, mas nós estamos em níveis diferentes de entendimento. Uns com mais dificuldades, outros com menos. Então, se aqui nós fomos feridos, logo ali nós vamos ferir, ou já ferimos ontem. Nós não somos diferentes nem melhores, né? Todos estamos num processo de evolução. Estamos agrupados dentro de um mundo onde nós, espíritos, né, que o habitamos, temos as nossas dificuldades ainda. Estamos todos num processo de provas e expiações. Aqui na Terra não tem ninguém santinho, perfeito, né? Nós estamos caminhando para aprendermos mesmo, para vencermos tantas coisas. E todas as dificuldades inerentes a esse mundo nós vamos ter de encarar, de enfrentar. Faz parte desse todo, né? Nós estamos engatinhando como o nosso irmão que caminha com a gente. Mas se alguém nos ofende, nós vestimos rapidamente aquela roupa de vítima e não pensamos: por que ele me ofendeu? O que há por trás dessa amargura, por trás dessa dor que ele está demonstrando? O que há com ele? Por que essa agressividade? E também, por outro lado, e eu? Por que me ofendi tanto com isso? Às vezes aquele irmão está numa dificuldade tão grande, ele está precisando de ajuda. E a maneira dele extrapolar, dele colocar para fora, né, de ele vencer aquela dificuldade, é ofendendo alguém. Naquele momento é o que ele precisa. Então, a gente deve pensar: por que me feriu tanto? Por que essa ofensa me incomodou tanto? O que há por trás? Será que eu não tenho a minha parcela de culpa? Tudo isso para nós olharmos para dentro de nós, né? Divaldo Franco, ele brinca e ele nos diz assim que nós devemos instalar em nós o terceiro ouvido. Toda ofensa, toda agressão vai para o terceiro ouvido, não absorve nada, né? Vem, passa e foi embora. Então ele fala muito disso. Nós lembramos de Gandhi. Certa vez Gandhi foi agredido por um soldado. Esse soldado agrediu, né, com bastante força. Gandhi era um homem pequeno, né, frágil. Gandhi não respondeu nada, abaixou a cabeça, dava a impressão que estava até orando por aquele irmão. O soldado não se conformou, agrediu novamente. Gandhi caiu, né, sentou ao chão e ainda não respondeu nada. Aí vem o soldado e agarra-o de qualquer forma, né, brutalmente, e pergunta: quem é que te ensinou a ser tão covarde? Aí Gandhi levanta os olhos e diz: esse que está pendurado nessa corrente no seu pescoço. Ele tinha um crucifixo, né? O soldado baixou os olhos e caminhou. Gandhi ficou ainda orando e pedindo por ele: vai em paz, meu irmão. É uma grande lição para nós, né? Então vale lembrar que muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam, nos magoam, é o que eles têm para dar. Então estão tão envolvidos em problemas, em tribulações, que eles precisam da nossa compreensão e da nossa oração, né? E o fato deles terem nos atingido, nos prejudicado, aumenta mais ainda o seu sofrimento. Então aqui eles sofrem muito mais do que nós.
e nós nos portamos como vítimas e ele é quem está precisando realmente de ajuda. Quem de nós saberia enumerar? Acontece muito na família. Aquele irmão que caminha com a gente, quantas vezes ele teve o impulso de nos ofender e se conteve? E às vezes passa 10, 20, 30, 100 vezes. Num dia ele cai, né, no seu impulso e acaba nos agredindo, nos ofendendo. Mas aquela é que vale, né? Aquele fato negativo, aquela maneira dele agir contra nós é que vai valer. Aquelas 100 outras passam batido, ninguém percebe. Então tudo isso para nós avaliarmos, refletirmos. Todos nós erramos porque faz parte do nosso crescimento, da nossa realidade ainda. Um aspecto importante também que vale ressaltar, principalmente para nós espíritas, nós conhecemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então eu sou espírita, sou cristão, eu perdoo, né? Nós sabemos que cada um responde por aquilo que faz, eu perdoo tranquilamente. E aí nós dizemos, vamos entregar a Deus e a sua justiça. Mas lá no fundo a gente está esperando que ele caia, né? Ele vai ter o que merece, que dele está guardado, como se diz vulgarmente, né? Mas entrega a justiça de Deus. Lá no fundo nós estamos aguardando, né? Esperando e tendo a certeza da sua condenação, porque nós sabemos da lei. Fez, recebe, né? Plantou, vai colher. Então, a gente, lá no íntimo, temos de observar isso para que não aconteça, mas muitos de nós ainda caímos nessa questão. Nós estamos querendo que Deus se vingue por nós. Não faço nada porque a justiça é perfeita, né? Vai ter o que merece. Então, nós sabemos que isso vai acontecer sim, mas nós não precisamos desejar isso. Deixemos sim, entregue a justiça, mas com misericórdia, sentimentos de misericórdia com aquele irmão, e não desejando que ele pague realmente, como se Deus fosse se vingar pela gente, né? E quando dizemos, eu perdoo, mas não esqueço. Então também existem, já ouvimos muito, de que para perdoar tem de esquecer. Será que é bem isso? Então, mais uma coisa que a gente precisa compreender. A questão do esquecimento. Como é que a gente vai esquecer uma coisa que a nossa mente já registrou? Não tem como apagar, deletar simplesmente. Está registrado, né? Não vamos esquecer mesmo. Mas nós vamos entendendo que se alguém nos faz um mal, o perdão não se faz de imediato. Nós precisamos digerir isso. E não esquecer. Pronto, perdoei, esqueci. E perdoa na hora. Divaldo Franco ainda cita... A gente gosta de Divaldo, ele, além de nos trazer mensagens maravilhosas, ensinamentos, às vezes ele brinca e ele compara muito aquela unha encravada. Está ali a pessoa sentada, aquela unha que está com uma dor horrível, e chega alguém e pisa. Mas eu sou espírita. Não, meu irmão, não doeu. Doeu sim. Naquela hora eu fico até com raiva. Não tem jeito, né? Nós não podemos dissimular isso como nós fôssemos melhores e não sentimos nada. Então deixa assim, depois do primeiro momento, aí sim, nós vamos começar, isso fazendo um paralelo, com todas as nossas dores, nós vamos começar a travar uma luta íntima para nós vencermos aquela raiva do momento, porque a raiva é uma reação normal. Ou será que espírita não tem raiva? Não sente nada, não fica com raiva de jeito nenhum. É uma reação normal. E a gente se cobra, puxa, eu sou espírita, como é que eu vou sentir raiva? Sente sim, mas o importante é a gente não alimentar para transformar em mágoa, em desejo de vingança. Então a gente vai trabalhar na nossa intimidade. Por isso que a gente precisa, aos poucos, ir diluindo aquela emoção negativa que a gente experimentou na hora. Divaldo sempre dizia, você me perdoa quando alguém o ofendia? Ele dizia, não me pergunte isso agora, eu não consigo. Mas eu vou trabalhar para isso, eu tenho certeza que vou conseguir. Mas agora, nesse momento, não tem jeito, eu preciso digerir, organizar isso na minha intimidade. Então já vai clareando a ideia do esquecimento, E o perdão verdadeiro, a gente lembra, requer sim o esquecimento, mas o esquecimento emocional do fato, sem que quando a gente lembre,
não venha tudo de novo e traga tanto sofrimento, aquela raiva reaviva. Então vamos lembrar sim, porque registrou na nossa mente, mas como alguma coisa que passou, já não interfere na nossa caminhada, né? Esquecer é, portanto, compreender que aquilo não tem mais poder sobre a minha vida, né? Não altera os meus sentimentos e o sentimento principalmente com aquele que me ofendeu. Alberto Almeida, um orador espírita lá do Belém do Pará, né, que eu já citei, ele diz assim, que o processo de perdoar envolve um processo de dor semelhante a um parto. Um processo de dor para depois transformar em amor. Achei bastante interessante essa comparação que ele faz. Ele reafirma que ninguém consegue perdoar sem estabelecer esse parto. Tem de passar por uma via pela qual experimentamos a dor para logo mais converter em amor. Dói muito, mas é uma vez só. Depois vem aquele amor, né? Que a gente conhece bem como é que funciona. E se não agirmos assim, nós guardamos a mágoa como um instrumento de defesa. E aí vamos sempre esquecer que estamos num mundo de provas e expiações e as dificuldades aí nós vamos ter de trabalhar. Então precisamos passar por essa dor para logo converter naquele amor que Alberto fala, né? Mostra que se sofremos hoje, também a doutrina espírita nos mostra que se nós sofremos hoje existem razões. Faz parte de um processo educativo para o espírito. Então o espiritismo nos traz à tona a reencarnação, que é um dos seus princípios, né? Ninguém sofre por acaso, seja o que for. Se esse sofrimento vem através de um outro alguém, alguma razão tem. Ele nos serve para refletirmos se esta dor, por que dessa dor e qual o indicativo dela, o que ela está indicando. Para quê? Às vezes não é bem o porquê. Para que aconteceu isso comigo? Então quem nos trouxe essa dor também está em processo de aprendizado. Nos serve por razões que nós não alcançamos na totalidade. Às vezes aquele irmão foi só um instrumento de alguma coisa. É claro que ele vai responder. Jesus já falava, é necessário que ainda venham os escândalos, mas ai por quê? Então é necessário que está no nosso programa de crescimento, né? Então tanto nós como o nosso ofensor, se transgredimos a lei, nós vamos ter a chance de nos corrigir sem que o fardo pese mais nem uma grama para um ou para outro. Nós não somos as vítimas, os inocentes, né? E caímos na mão daquele agressor e que estamos sofrendo tanto. Alguma razão existe. Então vamos pensar mais longe, né? O perdão para o espírita vem do entendimento dessas questões, porque Deus sabiamente, Ele nos situa onde a gente precisa estar, conforme as nossas necessidades reencarnatórias, necessidades de progresso. E os parâmetros para essa avaliação tem por base, se não nesta vida, algum reflexo de alguma coisa que a gente viveu e errou, nesta existência, pode ser em vidas passadas. Então, compreendendo a reencarnação, que é a verdadeira justiça divina, a gente tem mais facilidade para compreender o porquê dos nossos sofrimentos. Então, existe um fator determinante para os resgates. Não é o acaso. Então, a gente não sofreu porque Deus quis nos castigar. Inclusive, Deus não castiga, Ele educa. Tudo é reflexo do nosso proceder. Assim, racionalmente, nós reconhecemos que a condição primeira para o nosso sofrimento é estarmos comprometidos com a justiça divina. Não é por culpa daquele outro. É o nosso compromisso conosco mesmos. Então, nós deduzimos facilmente que a causa daquele sofrimento não é a vontade do agressor, não é porque Deus quis, mas sim a nossa necessidade de resgate, né? Depois aquele outro vai responder pela sua maneira de agir, porque a sintonia em que nós estamos atrai aquela situação para nós, né? Faz-nos vulneráveis àquele fato. Assim, nós, pela nossa condição moral, atraímos tudo que nós precisamos, né? Os acontecimentos
funestos, nós podemos sim nos proteger. Não existe uma fatalidade. Com o nosso proceder, nós nos protegemos daquelas situações que nós criamos lá atrás. Mas aí depende de cada um de nós. E o entendimento nos mostra que cada vez mais nós temos menos motivos para não perdoar, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Então comecemos por fazer com que isso seja um treinamento do nosso cotidiano, o nosso dia a dia, desde as pequenas coisas. Às vezes a gente quer começar por aquela coisa maior, né? Essas aqui eu consigo. Não. Vamos começar com as pequenininhas que vai nos alicerçando, fortalecendo para que a gente consiga com aquela mais grave, né? Tem uma companheira nossa que já desencarnou, ela dizia assim que os nossos inimigos, supostos inimigos, aqueles que nos consideram como tal, os nossos obsessores, eles funcionam, ela citava ela como exemplo, como personal trainer, né? Era alguém que estava sempre provocando para que treinasse alguma coisa para desenvolver essas virtudes. Então ela agradecia muito, e nós temos que agradecer ao nosso ofensor, né? Aqueles, porque eles estão sempre nos provocando para que a gente desenvolva certas virtudes que a gente ainda não conseguiu, né? Da compreensão, da tolerância, que nós já citamos, né? Então, desenvolvendo o amor, quem ama, perdoa, né? Quem é indulgente, perdoa. Quem compreende, perdoa com mais facilidade. Então, vamos desenvolvendo, alicerçando essas virtudes, né? No nosso dia a dia, em cada situação, por menor que seja, e a gente vai percebendo que vai ficando tudo mais fácil. Joana de Ângeles, o espírito, ela é mentora do Divaldo Franco, ela cita que, ela diz assim, que o despertar de valores internos é de certa forma dilacerador. E ela cita ainda o exemplo da semente, que para se transformar numa árvore, a semente tem de vencer a barreira da casca, da própria terra, para ir em busca da luz. Então isso acontece conosco, né? É dilacerador mesmo para nós algumas situações, para a gente trabalhar a questão do perdão. Temos as nossas barreiras, as cascas que nós vamos colocando em nós mesmos, né? Endurecendo o nosso coração. Então a gente vai ter de vencer essas barreiras comparando a semente, achamos bem interessante. E nesse caso a dor funciona como recurso para desenvolver uma virtude. É através dessa dor que a gente cresce, né? Nós sabemos disso. Então nós vemos que muito mais bênçãos do que para os nossos supostos adversários, o perdão é e será sempre a maior bênção para nós mesmos. Nós nos libertamos. Imaginemos nós ficarmos dia e noite pensando naquela pessoa que nos fez o mal, né? Ele está caminhando por aí, às vezes nem se apercebeu que fez tanto mal e a gente se ofendeu, e a gente está preso naquilo. Então nós somos prisioneiros de nós mesmos. E por outro lado, quanto pesa um ressentimento, quanto espaço mental produz. Então, quanta coisa nós deixamos de fazer por estar ali, revivendo aquela situação constantemente. Tem gente que não tira da cabeça um segundo sequer aquela situação que aconteceu às vezes há 10 anos, nem lembra mais por quê. Odeio fulano, não gosto de ciclano. O que aconteceu? Um dia lá ele fez alguma coisa para mim. Nem lembro o que, de tão importante que foi. E continua ali, alimentando aquele ressentimento, aquela ódio, usando, né, um espaço mental muito grande que poderia ser utilizado com coisas tão melhores, né? Até agora nós falamos muito do perdão para com o nosso próximo e o perdão para conosco mesmo, o auto-perdão. Não podemos esquecer disso, porque principalmente nós também, que já despertamos para as verdades da vida, às vezes a gente cobra muito da gente mesmo, muito críticos, e tudo a gente se cobra, a gente se pune automaticamente, né? Então, quando a gente já quer caminhar com acerto, mas nós devemos, sim, nos corrigir, é claro, mas sem aquela coisa de perdão, de não nos perdoarmos, de gravarmos na nossa intimidade como se nós
fôssemos menos, né? Não é bem assim, porque essa exigência da perfeição, ela pode ser considerada como uma inimiga da criatura para seu próprio crescimento. A pessoa fica paralisada, se autopunindo. Então, uma constante hostilidade contra nós mesmos, como se nós não merecêssemos nada, e exigindo de nós capacidades que não temos ainda. Nós erramos, somos imperfeitos, então não vamos exigir mais do que a gente tem para dar. Isso não quer dizer que vamos ficar estagnados, tentar crescer sempre. Errei, deixa quietinho ali, vamos tentar não errar mais, mas não ficar se autopunindo, isso é muito prejudicial. Erramos muito ainda, vamos errar, mas estamos tentando, nós já estamos caminhando, já estamos percebendo os nossos erros, né? Se somente nos condenamos exigindo essas atitudes maiores que nós mesmos, nós estamos paralisados no tempo. Inclusive, voltando ao Alberto Almeida, numa palestra muito interessante, ele diz que tudo que a gente faz nesse sentido de autopunição é como se a gente formasse uma rede com um fio invisível que vai nos aprisionando. Cada pensamento, cada punição que estabelecemos para nós mesmos, a gente vai, é um fio lançado, faz aquele emaranhado que só nos paralisa, não nos permite crescer. Então isso não é nada produtivo. Então a gente deve pensar um pouquinho nisso também. Então toda situação mal resolvida, vamos lá resolver. Não vamos jogar a poeira embaixo do tapete como se o tapete fosse absorver. Não adianta, um dia a gente vai ter de limpar. Mas não nos punindo, e sim, vamos lá conversar com aquele irmão. Se já faz mais tempo, vamos procurar. Olha, aquele dia aconteceu isso, ficou uma situação mal resolvida, pendente, vamos acertar, para que a gente caminhe com mais liberdade, né? Esse é o mais certo. E nos diz o Alberto que toda a situação funciona de uma forma assim que a gente não consegue caminhar, tem gente que não consegue se dar bem na vida, não consegue andar em nenhum sentido, seja emocional, seja profissional, familiar, a pessoa parece que não consegue sair daquela situação, né? Então vamos pensar nisso. Às vezes nós aparentamos uma falsa calma, mas podemos estar paralisados por essa situação. E isso pode transcender para outras existências. Aí nós pensamos, né? Lembramos aquela colocação de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? E ainda Alberto Almeida diz que nós podemos considerar uma verdadeira tragédia para a nossa vida adiar situações. Agora não tem condição, depois eu resolvo. Só complica. Aquele ódio aumenta, aquela raiva se transformando em mágoa. Vamos resolver o quanto antes pelo nosso próprio bem. Então, quando nós devemos assumir, quando isso acontece, uma postura corajosa. É como se a gente tivesse um nódulo qualquer e a gente se negasse, né, a pensar que pode ser um câncer, sim. E se for, não, estou com câncer, vamos tratar da melhor forma. E assim essas mágoas, que não deixar que se instale em nós e depois não tenha jeito, né? Vamos cuidar o quanto antes. Então diz ele que a pessoa às vezes se encontra numa situação, ele é terapeuta inclusive, psicólogo, numa situação de miserabilidade social, emocional, financeira, não consegue sair do lugar, né? E ele diz também que a gente fica refém dessa mágoa quanto mais passa o tempo. Inclusive ele cita as compulsões. Muitas vezes a pessoa tem aquela ânsia de comprar muito ou de comer muito, ou os vícios e tal, é para ela esquecer lá no fundo aquele ressentimento contra si mesmo. Então transforma num verdadeiro trauma e que pode transcender para outras vidas. Então essa autopunição não é produtiva. Nós observarmos, olhar para dentro de nós, fazer aquela introspecção, analisarmos como é que foi o nosso dia, o que eu posso melhorar, isso sim, mas não ficar se punindo sem cessar. Vamos cortando os fiozinhos dessa rede, né, que a gente mesmo instala para nós mesmos, e assim podemos caminhar com mais tranquilidade. Então é indispensável mesmo que timidamente comecemos esse processo interno, né? Tirando todas as sombras que sugam tantas das nossas energias.
buscar as mágoas, aquelas que teimam que não existem, e vamos trabalhar isso em nós mesmos. Perdoar com uma atitude minimamente sábia, para ter saúde emocional e ter fluência mental, diz ele. A posição de autojulgamento determina lesões que geram distúrbios vários, fragiliza o espírito, baixa a imunidade, abrindo campo para várias patologias se instalarem no nosso corpo, seja física ou emocionalmente. Aí nós abrimos chances para as obsessões, aqueles nossos inimigos invisíveis, de outras eras que nos situam, eles podem aproveitar quando nós baixamos a nossa energia, a nossa sintonia, e para nos prejudicar ainda mais. Então, assumir as consequências, reparar com lucidez, isso é o que vai nos libertar com toda tranquilidade. Então, resumindo, tudo que nós poderíamos dizer do perdão, teríamos muito, precisaríamos de muito tempo. Mas resumindo, nós podemos dizer que o nosso ofensor pode estar em dificuldades, sofrimentos bem maiores que os nossos. Então vamos desenvolver a compreensão, a tolerância, e ver o porquê. E quem sabe ajudar, orar por aquele irmão que errou contra nós. E também lembrar que nós não somos melhores que ele. Não temos essa pretensão. Se ele errou hoje, a gente já errou ontem e vai errar daqui a pouco. E vamos precisar do perdão dele também. Então não somos melhores que ninguém, estamos engatinhando ainda nessa terra abençoada que nos permite as nossas experiências, mas a gente não é perfeito, a gente erra muito ainda. Então vamos precisar da tolerância e da compreensão dos outros. E mais um aspecto para nós lembrarmos: será que Deus perdoa? Para nossa reflexão. Então Deus não perdoa. Porque para perdoar precisa se ofender. Deus não se ofende, portanto Ele não precisa perdoar. Então tem uma forma de nós não precisarmos perdoar também. É tentar não nos ofender por pouca coisa, gente. Deixar pequeno. Às vezes qualquer coisinha a gente se melindra, já transforma num problema enorme. Vamos tentar não nos ofender, aí nunca vamos precisar perdoar. Veja que bênção, O dia que nós chegarmos à condição de não precisarmos mais perdoar, porque não nos ofendemos. Então aquilo que se dirige a nós, se não é nosso, não vamos aceitar, não vamos deixar que entre na nossa intimidade, nos prejudicando como dardos, Vamos tentar fazer isso o quanto antes, É uma forma de não precisarmos perdoar nunca mais. Desenvolvendo assim a indulgência, a tolerância, aquilo não vai nos atingir. É uma forma muito interessante da gente pensar. Então voltemos a nossa vida para o Criador, para decifrar os enigmas que nos impedem de caminharmos com mais segurança, caminharmos melhor. E este é o nosso melhor momento. Então vamos lá, meus irmãos. Esse é o momento de nós estabelecermos essas condições para nós mesmos, de treinar, de considerar tudo como aquele personal treine a nos impulsionar para que a gente se perdoe, para que a gente desenvolva virtudes, para que a gente aprenda a compreender mais, amar mais e nos libertar dessas teias que nos aprisionam. Nós podemos, sim, sermos felizes nesta situação mesmo que nos encontramos, com dificuldades, nesse planeta ainda difícil, onde tem tanta violência, tanta dor, mas nós podemos sim conquistar a felicidade que nós podemos, ela está dentro de nós. Então Jesus veio nos ensinar tantas coisas, que dão a base para que a nossa caminhada seja mais tranquila, um alicerce para as nossas vidas e para que o verdadeiro perdão aconteça e nos liberte realmente, para que nos permita alçar voos a essa felicidade que todos nós almejamos. Esse é o nosso recado de hoje, a nossa reflexão, E lembrando sempre que os maiores beneficiados com o perdão somos nós mesmos. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, pelos irmãos que aqui se encontraram, por aqueles que porventura não tiveram
as condições de estar em nossa companhia ou de estar conosco neste momento. Que possam receber as bênçãos que o Senhor separa, guarda, oportuniza para cada um de nós. Esteja conosco sempre, porque nós precisamos da Tua companhia, do Teu grande amor. Que cada um receba na medida de suas necessidades e possam enviar a todos que também necessitam, Senhor. Obrigada, que assim seja.